Você que se deseja tornar um investidor e ainda não sabe o que fazer, calma aí que eu vou te orientar hoje nesse vídeo. Hoje em dia, muitas pessoas ouvem falar sobre fundos imobiliários, ações, ETF, câmbio, etc. Porém, não sabem por onde começar. Calma aí que eu vou trazer alguns números e algumas notícias bem interessantes, onde eu acredito que você vai se atrair bastante. Hoje vou trazer alguns conceitos básicos que eu quero que você entenda a diferença de cada um, mas o poder de valorização e o poder de rentabilidade que você pode conseguir no mundo dos investimentos. Primeiro eu vou trazer alguns dados bem interessantes tirados direto da Bolsa de Valores do Brasil, onde você vai ver o número crescente de investidores no Brasil e eu acredito que você também pode se tornar um. Então bora lá pro vídeo. Então bora lá, né? Primeiramente eu peço que você deixe o like, curte e comente esse vídeo, tá? Que você tiver algumas dúvidas também vou te ajudar. E de antemão, compartilhe com seus amigos se tiver alguma dúvida ou se interessar também para o mundo dos investimentos. Primeiro, eu tenho que te passar alguns dados bem interessantes, onde você pode ficar um pouco curioso. Qual a população hoje em dia do Brasil? Segundo o site do IBGE, no último consenso agora em junho de 2023, a população brasileira estava em torno de média de 203 milhões de habitantes. Claro que hoje a gente já está em novembro e com certeza esse número já aumentou bastante. Mas isso nem nos interessa muito. O que interessa, na verdade, é o quê? O total de investidores que existe no Brasil, que é uma classificação bem baixa. Segundo o site oficial da B3, que é a Bolsa de Valores do Brasil, o número de investidores brasileiros realmente é uma classificação bem baixa em relação ao número de habitantes que existe no Brasil. Nos últimos 12 meses, a classificação de renda fixa teve um aumento de mais de 4 milhões de investidores. Já na renda variável, nos últimos 12 meses, tivemos um aumento de mais de 1 milhão de pessoas que abriram conta em várias corretoras. Também podemos notar na classe de fundos imobiliários, vem crescendo gradativamente, onde já ultrapassamos mais de 2 milhões de investidores somente na classe de fundos imobiliários. E claro, de acordo com o site oficial da B3, já se tornamos um total de 17,6 milhões de investidores brasileiros, tanto na renda fixa como na renda variável. Lembre-se, temos 203 milhões de habitantes e temos apenas 17,6 milhões, ou seja, significa mais ou menos 8,66% da população do Brasil. Realmente é uma taxa bem baixa em comparação ao total de habitantes que existem no Brasil. Agora vamos entender um pouquinho melhor sobre ações, fundos imobiliários. Vou falar também um pouquinho sobre ETF, bem ralinho, para que você entenda e talvez possa se tornar também um investidor. O que são ações? Ações geralmente são a menor partícula ou a menor parte de uma empresa, onde você pode se tornar um sócio. Diferente da renda fixa, você aplica um valor, predefinidamente você já sabe quanto vai resgatar. Na renda variável não, você se torna sócio da empresa e participa dos lucros daquela empresa, isso nas ações. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você é sócio do Banco do Brasil, ou seja, você tem uma ou mais ações desse banco, e quando ele distribui os seus proventos aos seus acionistas, que na verdade é o quê? A empresa lucrou, por exemplo, no último trimestre um valor X e quer pegar uma parte desse lucro e distribuir com o seu sócio, os seus acionistas. Como você é um sócio daquela empresa, você vai receber uma pequena fatia daquele lucro da empresa. Empresas listadas na Bolsa de Valor têm por obrigatoriedade distribuir pelo menos 25% payout, ou seja, 25% do lucro que obteve. Mas também existem empresas que distribuem até mais, 25, 30, 50, até 90% do seu lucro líquido. Fazendo assim, então, você recebe uma renda passiva. Simplesmente por você ser sócio de uma empresa, você pode participar nos lucros dela também. Assim como nas ações, os fundos imobiliários é bem parecido. Porém, no setor imobiliário, é como se realmente fosse um aluguel de um imóvel. Vou te dar alguns exemplos fáceis para que você entenda. Porém, existe uma diferença. De acordo com as normas governamentais, todo o setor de fundos imobiliários é obrigatório a distribuir 95% de seu lucro líquido de forma semestral, mas a maioria opta pela forma mensal, lembrando realmente um aluguel de uma casa ou de um prédio. Não é à toa que se chama fundos imobiliários, ele atua no setor imobiliário. Já as ações, elas fazem parte de pequenas empresas ou de grandes empresas, onde ela atua em vários setores, seja elétrico, bancário, financeiro, saúde, enfim. E os fundos imobiliários, eles lembram bem as ações. Porém, algumas ações pagam aos seus acionistas de forma mensal, trimestral, semestral ou anual, uma vez por ano. Já os fundos imobiliários não, eles pagam todos os meses de forma regular. Vou te dar um exemplo. Você talvez já deve ter passeado em algum shopping em alguma região do Brasil. Claro que nesse shopping existem várias lojas. Cada loja paga um determinado aluguel naquele determinado ponto. Porém,
você pode se tornar um sócio daquele shopping e receber também uma pequena parte daquele aluguel que as pequenas empresas pagam. No caso, isso é um fundo imobiliário no setor de tijolo, ou seja, eu trabalho com imóvel chamado shopping. Claro, existem vários fundos de shopping onde você pode se tornar um sócio desse fundo e nesse fundo ele é sócio de vários shoppings. Claro que você também vai receber uma pequena participação nos lucros da empresa. Agora vamos a uma parte bem interessante. Como que você faz para participar dos lucros dessas empresas, seja ações ou fundos imobiliários? Vamos supor que você quer ser um sócio do Banco Santander. Você simplesmente pode entrar no site da sua corretora, você pode simplesmente comprar uma ação do Banco Santander e a partir daí então você já é um sócio do Banco Santander. Claro que esse ativo deveria estar seguido na renda variável. Não tem uma previsibilidade de quanto que você vai receber de rendimento. Vai depender do montante que a empresa vai receber. Quanto mais ela cresce, quanto mais ela ganha, mais você recebe renda passiva. Lembrando também que estou citando que você tem uma ação onde você pode comprar mais ações. Vamos supor que você comprou uma ação esse mês, você comprou outra ação no outro mês, e assim sucessivamente, crescendo ainda então a sua renda passiva. Tem um caso, toda vida que o Banco Santander for anunciar pagamentos, ele vai pagar em relação à quantidade de ações que você tem e não ao valor investido. Eu posso muito bem comprar uma ação do Banco Santander a R$ 25,00 e outra pessoa pode ter comprado um preço a R$ 15,00. Por que é que isso acontece? Isso se chama movimentação do mercado, que a gente vai ver em outros vídeos. Já nos fundos imobiliários é bem parecido, só que você recebe de forma mensal. Vamos supor que você é um sócio de um galpão logístico. Um galpão logístico nada mais é que um galpão onde ele pode conter várias empresas alugadas nesse setor do galpão, onde você vai se tornar um sócio daquele galpão. Então, toda vida que a empresa pagar o aluguel naquele galpão, você também vai receber uma parte do aluguel. E detalhe, de forma mensal. Lembrando também que é bem parecido com as ações, você pode conter apenas uma cota de um fundo imobiliário. As ações e os fundos imobiliários é chamado de cota. Você pode comprar uma cota e a partir daí, então, no mês seguinte pode receber aluguel. Se você for um sócio de um shopping, por exemplo, a partir dos meses seguintes, toda vida que a empresa for contabilizar o seu lucro líquido, ou seja, os aluguéis que foram pagos a ela, ela vai distribuir 95% aos seus cotistas. Ou seja, quanto mais cotas você tiver, mais renda passiva você vai ter. Temos também os ETFs, mas os ETFs são uma coisa bem mais prática para o investidor. Porém, a maioria não paga proventos, ou seja, a maioria não paga dividendos. O ETF nada mais é como se fosse uma caixinha. Geralmente nessa caixinha, ou ETF, ele vem um conjunto de pacotes dentro, ou seja, um conjunto de empresas onde vai fazer com que essa caixinha se valorize. É como se você tivesse uma diversificação maior. Você investe em um long ticket, ou seja, num ETF, mas em compensação você está investindo, na verdade, em várias empresas. Recentemente, a Nubank lançou 2 ETFs, onde um paga dividendos de forma mensal e o outro ele pega aquele dividendo, ou seja, o provento que a empresa vai pagar e reinveste nele mesmo. É uma forma de você também diversificar o seu capital. Para melhorar ainda mais o seu conhecimento e ficar mais fácil o seu aprendizado, vou te dar um exemplo hoje na prática. Você pode acessar o site Status Invest. Podemos trazer o exemplo mais conhecido do setor de fundos imobiliários, é o MXRF11. Hoje, cotado a R$ 10,80 e nos últimos 12 meses já pagou 12,41% do valor investido. E esses valores que eu estou te passando é referente à unidade. Você pode comprar uma, no mês seguinte você pode comprar outra, ou você pode comprar 3, 4 de uma vez. Quem vai decidir é o seu conhecimento. Lembrando, pessoal, esse vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda, ou até mesmo de investimento. E sim, o intuito é educacional, porque eu quero que você entenda como se tornar um investidor é algo bem simples e também não é um bicho de 7 cabeças. Claro que também requer um certo estudo e um conhecimento para que você aplique um pouco melhor o seu dinheiro. Você simplesmente não pode aplicar em qualquer coisa e ter uma frustração mais na frente. Hoje você pode ver que uma parcela de investidores no Brasil realmente é uma parcela muito baixa. Tende a crescer nos próximos anos, mas eu, sendo você, começarei a estudar logo enquanto essa parcela de investidor é baixa. Pois quanto maior o número de investidores, mais a Bolsa de Valores do Brasil cresce. Hoje a gente fala um pouquinho do que é ações, fundos imobiliários ou ETF, que é um conjunto de ações. Claro que não é um bicho de 7 cabeças, mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E espero que você possa ver que se tornar um investidor não precisa de um dinheiro exorbitante, onde a partir de R$ 10 você já consegue receber uma renda passiva. Pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo. Lembrando, peço que você deixe um curtir, comente qualquer coisa que eu vou te ajudar e compartilhe com os seus amigos, tá? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!